dever e o coração. A mansão parecia perfeita aos olhos de qualquer visitante. Mármore brilhando, jardins impecáveis, funcionários discretos e uma rotina que nunca saía do controle. Mas dentro daquela perfeição existia uma regra invisível. Nada podia fugir do planejado por Angélica Albuquerque. Ela era uma mulher forte, respeitada e temida. Depois da morte do marido, assumiu tudo sozinha: negócios, fortuna e principalmente a criação do filho, Benny. Benny cresceu cercado de luxo, mas também de solidão. E foi justamente nesse vazio que Clara entrou sem querer. Clara era filha da governanta da mansão. Trabalhava ajudando a mãe, sempre silenciosa, sempre observando mais do que falava. Ela sabia exatamente o lugar que ocupava naquele mundo, ou achava que sabia. Até conhecer Benny. O encontro que mudou tudo foi numa tarde comum, no corredor da biblioteca. Clara organizava livros quando Benny apareceu sem avisar. "Você não é daqui, né?" ele perguntou. Clara hesitou. "Eu trabalho aqui." Benny sorriu de leve. "Não foi isso que eu perguntei." Ela abaixou o olhar, desconfortável, mas não foi embora. E esse foi o primeiro erro dos dois. Aproximação proibida. Os encontros começaram pequenos. Um bom dia mais longo do que o normal, um sorriso no momento errado, uma conversa rápida que virava minutos. E sem perceberem, os dois começaram a esperar por esses encontros. "Isso não pode continuar," Clara disse um dia, nervosa. "Por quê?" Benny respondeu. "Porque sua mãe nunca vai aceitar." Benny ficou em silêncio por um instante. "Então a gente vive escondido." Clara não respondeu, mas também não se afastou. O amor escondido na mansão. O primeiro beijo aconteceu quando ninguém deveria estar acordado. A mansão estava em silêncio absoluto. Clara estava na cozinha quando Benny apareceu. "Eu não consigo parar de pensar em você," ele disse. Clara respirou fundo. "Isso é perigoso. Então por que parece tão certo?" O silêncio entre eles foi quebrado quando ele se aproximou. E o beijo aconteceu. Rápido. Intenso. Irreversível. Quando se afastaram, Clara estava em choque. "Isso foi um erro," Benny respondeu. "O melhor erro da minha vida." A mãe começa a enxergar. Angélica não era alguém fácil de enganar. Ela percebeu a mudança no filho, os horários diferentes, o olhar distante, o celular escondido e, principalmente, o fato de ele estar mais feliz. E isso a preocupou, porque felicidade fora do controle dela sempre significava perigo. O aviso de Angélica Clara foi chamada ao escritório. O ambiente era frio, organizado, silencioso. Angélica observou por alguns segundos antes de falar. "Eu valorizo muito quem trabalha aqui dentro." Clara assentiu. "Sim, senhora, mas valorizo ainda mais lealdade." Silêncio. "Espero que você saiba onde termina o seu espaço dentro desta casa." Clara entendeu perfeitamente. Era um aviso sem gritos, mas definitivo. A separação inevitável. Depois disso, Clara começou a se afastar de Benny. Ele percebeu imediatamente. "Você está me evitando," ele disse. "Eu não posso continuar com isso," ela respondeu. "Ou não quer?" Clara respirou fundo, com os olhos marejados. "Sua mãe nunca vai permitir." Benny deu um passo à frente. "Então eu não vou viver para ela decidir tudo." Mas Clara já estava decidida. Mesmo amando, ela escolheu se afastar. A verdade escondida. Dias depois, Clara contou algo que mudou tudo. "Minha mãe já trabalhou aqui há muitos anos e saiu de forma injusta." Benny ficou em silêncio. "Isso tem relação com a sua mãe?" Clara não respondeu, mas o silêncio dela disse tudo. E naquele momento, Benny começou a enxergar Angélica de outro jeito. A decisão final, Benny enfrentou a mãe. "Você está controlando até o que eu sinto." Angélica respondeu com frieza. "Eu estou te protegendo de um erro. Ou de uma verdade?" Pela primeira vez, Angélica hesitou. E isso foi o suficiente para Benny entender. Havia segredos naquela casa. O último encontro, Clara decidiu ir embora. Sem despedidas longas. Só um bilhete. "Eu te amei, mas não posso te prender ao meu mundo." Benny leu aquilo e correu. A encontrou na estação de ônibus. A chuva caía forte. "Você ia embora sem me ver," ele disse. Clara chorava. "Eu não quero te destruir." Benny segurou sua mão. "Então para de fugir de mim." E naquele momento ela ficou. Final. Eles não tinham um caminho fácil. A família era contra, o passado era pesado e o futuro era incerto. Mas pela primeira vez, Benny não viveu para agradar ninguém. Ele viveu o que sentia. E Clara também, porque alguns amores não pedem permissão. Eles apenas acontecem. E no fim fica a pergunta: até onde você iria por um amor que o mundo inteiro diz que não pode existir? A chuva ainda caía forte quando Benny e Clara permaneceram parados na estação de ônibus. O som dos carros passando ao longe parecia distante demais para interromper aquele momento.
Clara ainda segurava a mão dele, mas a insegurança não tinha desaparecido. Se eu ficar, isso vai virar uma guerra, ela disse. Benny respirou fundo. Já é uma guerra, só que você está lutando sozinha. Clara baixou o olhar. Você não entende o que sua mãe é capaz de fazer, Benny respondeu sem hesitar. Então me conta. O começo da verdade. Clara hesitou por alguns segundos até que finalmente falou. Minha mãe não saiu daqui por escolha, Benny ficou atento. Ela foi acusada de algo que não fez. E depois disso, nunca mais conseguiu emprego em casa grande nenhuma. O silêncio pesou. E tudo isso aconteceu quando sua mãe assumiu a empresa da família, Clara completou. Benny sentiu um desconforto crescer no peito. Não era só um romance proibido, era algo muito maior. O impacto em Benny. Naquela noite, Benny não voltou para a mansão. Ficou em um pequeno hotel na cidade, olhando para o teto, tentando organizar tudo o que tinha descoberto. Angélica sempre foi rígida, mas seria capaz de destruir a vida de alguém inocente? E se sim, por quê? O celular vibrou várias vezes. Mensagens da mãe, open quote, volte para casa. Não faça isso virar um escândalo. Você não entende o que está fazendo. Close quote. Mas Benny não respondeu. O retorno silencioso. Na manhã seguinte, ele voltou. A mansão parecia a mesma, mas agora ele via tudo diferente. Angélica o esperava na sala principal. Você passou a noite fora, ela disse friamente. Eu precisava pensar. Pensar no quê? Benny respirou fundo. No que aconteceu com a mãe da Clara. O ambiente ficou instantaneamente pesado. Angélica não reagiu de imediato. Só o silêncio dela já era uma resposta. A rachadura no controle. Isso não te diz respeito, ela respondeu por fim. Benny deu um passo à frente. Diz sim, porque está afetando minha vida. Angélica o encarou. Você não sabe o que está mexendo. Então me explica. Mas ela não explicou. E isso foi o suficiente para Benny entender. Havia algo enterrado ali. Algo que ela não queria trazer à tona. Clara é chamada novamente. Horas depois, Clara recebeu uma ligação da governanta. A senhora Angélica quer falar com você. Clara sentiu o corpo gelar. Quando entrou na sala, Angélica estava impecável como sempre. Mas havia algo diferente no olhar dela. Você está criando problemas dentro da minha casa, ela disse. Clara respondeu com voz baixa. Eu nunca quis isso. Angélica deu um passo à frente. Então vá embora antes que isso piore. Clara engoliu seco. O Sr. Benny sabe de tudo agora. Nesse instante, o rosto de Angélica mudou pela primeira vez. Não era surpresa. Era cálculo. A decisão que muda tudo. Naquela noite, Benny encontrou Clara no jardim. Minha mãe sabe que você me contou, ele disse. Clara ficou tensa. Então acabou. Benny segurou o rosto dela. Não. Agora começa de verdade. Você não entende o que está enfrentando. Eu entendo sim. Eu estou enfrentando ela. Da mansão Benny entrou no escritório da mãe sem bater. Você destruiu a vida da mãe dela? Angélica levantou os olhos, calma. Eu protegi esta família. À custa de uma injustiça? Silêncio. Pela primeira vez, Angélica não respondeu imediatamente. Você não sabe de tudo, ela disse por fim. Então me conta. Mas ela apenas desviou o olhar. E naquele momento, Ben entendeu. A verdade não era simples. Era pior. O destino de Clara. Clara decidiu ir embora antes que tudo desmoronasse, mas desta vez não avisou. Deixou apenas uma carta no quarto de Benny. Open quote. Eu não posso ser o motivo da guerra entre você e sua mãe. Close quote. Quando ele leu, correu até a saída da cidade. E lá estava ela, pronta para partir. O último pedido. Fica. Benny disse ofegante. Clara chorava. Eu não pertenço ao seu mundo, então me leva para o seu. Ela hesitou. E pela primeira vez, não fugiu, final. Eles não resolveram tudo. A verdade ainda estava escondida. Angélica ainda era uma barreira. Mas agora, Benny e Clara não estavam mais separados. Estavam juntos, enfrentando o que viesse. Porque algumas histórias não terminam quando o mundo diz não. Elas começam exatamente aí. O dever e o coração, final feliz. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente para a cidade. Benny e Clara não haviam fugido. Também não haviam voltado para a mansão. Pela primeira vez, eles estavam escolhendo ficar onde podiam respirar sem medo. Em uma pequena casa simples na periferia, Clara olhava pela janela enquanto Benny preparava café. Isso parece estranho, ela disse. Estranho como? Simples demais, sem regras, sem alguém mandando em tudo. Benny sorriu. Talvez isso seja o que a gente precisava o tempo todo. Decisão de Angélica na mansão. Angélica estava sozinha no escritório. Os documentos sobre a mesa já não tinham o mesmo peso de antes. Pela primeira vez em muitos anos, ela não estava no controle de tudo.
O celular tocou. Era Benny. Ela demorou alguns segundos para atender. Eu não vou voltar para viver como antes, ele disse firme. Silêncio. Angélica respirou fundo. Você escolheu ela, então? Eu escolhi minha vida. Mais silêncio. Dessa vez, Angélica não respondeu com dureza. Então, viva direito, ela disse e desligou. Não era uma aceitação perfeita, mas era o começo de uma mudança. O reencontro sem guerra. Dias depois, Angélica foi até a casa onde Benny e Clara estavam. Clara ficou tensa ao vê-la chegar, mas Angélica não parecia a mesma mulher fria de antes. Eu não vim brigar, ela disse. Benny ficou em silêncio esperando. Angélica olhou para Clara. Eu não concordo com tudo, mas também não posso perder meu filho. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Só quero que vocês saibam que o mundo lá fora não vai ser fácil, ela completou. Clara assentiu. A gente sabe. Benny então disse. A gente vai construir do nosso jeito. Angélica observou os dois por alguns segundos e pela primeira vez não tentou impedir. O começo de uma nova vida. Meses depois, Benny já não vivia na mansão. Estudava, trabalhava e construía algo próprio, longe do peso do sobrenome. Clara também tinha retomado seus estudos e começado a trabalhar em um novo lugar, com respeito e dignidade. Eles não tinham luxo, mas tinham algo mais forte. Escolha, liberdade e amor sem esconderijo. Final feliz. Em uma noite tranquila, os dois estavam sentados lado a lado olhando a cidade. Clara encostou a cabeça no ombro dele. No fim, deu certo, ela disse. Benny sorriu. Não foi fácil, mas foi verdadeiro. E naquele momento, tudo o que antes era proibido deixou de ser prisão. Virou vida. E agora me responde, se fosse você, teria coragem de enfrentar tudo por esse amor? E não esquece, já se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.